Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. Lembrando, toda segunda-feira, às 20 horas, tanto no YouTube como no Spotify. Hoje temos um convidado aqui maravilhoso, que é do Mato Grosso, mas ele tem uma trajetória incrível em Santa Catarina, tá? Hoje teremos Jefferson Acácio, apenas de 35 anos, empresário, CEO da Rofran Empreendimentos e está todo estruturado naquela área imobiliária e construção, não é não, Edu? É isso, Raquel. Tudo bem, pessoal? Novamente, esse é mais um episódio relevante com um convidado mais relevante ainda, né? E hoje não poderia ser diferente. Então, hoje a temática, de fato, a gente vai percorrer um assunto que eu diria que é um dos mais queridinhos aqui do nosso público, né? Exato. Mercado imobiliário. Então, a gente já passou por alguns episódios anteriores sobre isso, aqui, claro, diversas nuances do mercado imobiliário, de modo geral, mas hoje a gente vai se ater muito focado no mercado ali de alto padrão. Sim, Tô sem retorno aqui. Voltou? voltou. Voltou, pronto. Vai chegar hoje com falando sobre o mercado de alto padrão com o Jefferson, que ele tá lá na região do sul, né, na região de Santa Catarina, ali naquela com foco ali em Balneário Camboriú. Vamos ali também trabalhar um pouco sobre o mercado de incorporação, entender o que é que de fato seria esse mercado, e olhar também naturalmente as oportunidades que de repente o Brasil está demonstrando aí cada vez mais, né, acho que tá mais que certo que é um mercado de amplo crescimento, e hoje a gente vai descobrir, como prosperar e como o Jefferson tem prosperado nesse mercado e conhecer um pouco também da história dele enquanto empreendedor, nesses últimos anos também. Então, sem mais delongas, na verdade, Jefferson, muito obrigado por estar aqui conosco hoje nesse nosso episódio do Ponto de Conexão. E eu queria agora passar para ti o microfone, o bastão aqui para você falar um pouco mais, se reapresentar, de repente, algo que de repente eu ou a Raquel não temos falado, Exato. para a gente de fato aqui começar o nosso bate-papo. Fica à vontade. Fala pessoal, é um grande prazer imenso estar aqui falando com vocês, tá? Eh, Muito obrigado mesmo pelo convite aí e vou tentar passar um pouco aí, né, da nossa trajetória, um pouquinho da nossa história nesse mercado incrível, fantástico, que é o mercado imobiliário, tá? Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Everson, tenho 35 anos, tá? Já estou há 5 anos nesse mercado, mas sempre trabalhei com vendas, alguns projetos parecidos, mas hoje o meu foco 100% é no mercado imobiliário. Eu respiro isso todos os dias. Excelente. Maravilha. Jefferson, quando você fala de mercado imobiliário, né, que parte, né, você trabalha com a parte da venda ou com a construção, com me conta melhor como é que funciona hoje a Rofran, né, que empresa é essa e, de fato, como é que você está inserido nesse mercado imobiliário? Desde a escolher a localização de um empreendimento, a fazer tabelas, para vendas e 100% de treinar e capacitar as equipes para poder vender esse produto no mercado, né. Então, outras coisas, por exemplo, como fachada do empreendimento, tamanho do empreendimento, né. Então tudo isso é o que eu faço hoje dentro da consultora, tá. Eu desenvolvo um produto do zero, coloco esse produto no mercado, tá, para as equipes aí, parceiros corretores fazerem a as vendas. Excelente. Perfeito. Tem algum projeto teu, Jefferson, que marcou tua trajetória, tua carreira, ou algum deles é o teu xodó? Boa. Então, tem um projeto específico no qual eu estou trabalhando já há mais de um ano, tá. Tá. Eu já desenvolvi aí mais de 10 projetos, e dentre eles, esse último que eu fiz agora vai ser um divisor de água, tanto para nossa construtora, tanto para a região aqui. Não tem nada parecido com isso no mercado, e a gente desenvolveu e ficou pronto agora há poucos dias, e agora nós vamos começar a colocar esse produto no mercado. Que legal. Excelente. Qual é o diferencial que esse produto tem? Fala um pouquinho, se puder, né? Ah, sim, claro. Bom, o diferencial é que, nós conseguimos, criar uma área de lazer, que não tem aqui na nossa região. A gente conseguiu erguer um prédio e Certo. colocar um parque aquático dentro de um prédio. Por Fato. exemplo, para vocês Nossa, entenderem, nesse empreendimento vai ter uma piscina de onda, simulador de surf, mais de 7 tobogãs, incluindo adulto e infantil, enfim, e outras coisas, tá? Que só aqui na região quem tem só é a gente. que legal. Qual é Excelente. o nome do projeto? Yacht Beach Park. Opa, gostei do Ótimo. nome também. Gostei, adorei. Como é que tudo começou? Você nos baixos falou que é de Mato Grosso, né, falou um pouco comigo aqui com a Raquel antes de começar o podcast.
Como é que houve essa percepção do mercado imobiliário? Saiu de onde? Começou lá em Mato Grosso, já nessa área ou não? Como é que foi essa trajetória até chegar onde você está hoje? Boa pergunta. Bom, eu sempre gostei de vendas, sempre fui apaixonado por vendas, né. Então, a minha primeira experiência com vendas, para vocês terem ideia, foi, vender alface em uma bacia. Vocês acreditam num negócio desse? Rapaz, não imaginaria. Nossa, Também também não não. imaginaria. É, quando eu Incrível. tinha 10 anos de idade, o meu avô tinha uma chácara lá no Mato Grosso, e ele plantou lá uma horta muito grande e falou: "Meu neto, eu preciso da sua ajuda, eu preciso agora vender, essas verduras e eu preciso da sua ajuda". Eu falei: "Rapaz, é para ontem". Ele falou: "Ó, eu vou te dar 25 centavos de cada pé de alface que você vender". Rapaz, eu olhei naquela horta, eu vi ali uns 500 pés de alface. Eu falei: "Eu tô rico Vou agora, ficar vou rico. ficar milionário vendendo isso". Você imagina, uma criança de 10 anos, que nunca tinha ganhado dinheiro na vida, agora, ele está ganhando 25 centavos de cada pé de alface que ele vendia. Falei: "Nossa senhora, rapaz". Não pensei 2 vezes, peguei aquelas alfaces, coloquei dentro de uma bacia e já saí para a rua vender. Pra resumir, foi um sucesso meu primeiro dia. Eu lembro que na época eu fiz mais de R$ 10, isso olha, eu vou te falar pra você, há 20 e poucos anos atrás. Pô. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. É, né? Pra uma Eu criança, então. exatamente. Para uma criança de 10 anos, o fato é que eu cheguei com aquelas moedas em casa e à noite eu não conseguia dormir. Eu coloquei aquelas moedas debaixo do colchão, que eu passei a parte dele, peguei a minha, coloquei debaixo do colchão, falei: "Nossa, agora eu vou juntar e vou fazer minha fortuna". E aí todos os dias eu saía, né, e fazia vendas, e aí eu fui me apaixonando, né, eu fui observando outras pessoas, fui crescendo, e quando você vai amadurecendo, você fala: "Epa, espera aí, eu não vou conseguir ficar milionário com esse produto aqui, eu acho que vou ter que vender algo a mais, um ticket mais caro". Sim, verdade. Boa. E aí você identificou que era imobiliário e já começou a trabalhar no imobiliário lá em Mato Grosso ou só quando chegou aqui em Santa Catarina? Não, não, lá em Mato Grosso, a última empresa que eu trabalhei, eu tinha uma empresa de suplementação e vendia suplementos. Boa, olha. Aí eu fiquei muito tempo, eu fiquei quase 10 anos, tá, nesse ramo vendendo suplementos, mas também enxerguei que ticket era baixo, eu precisava de um produto mais caro, que a minha comissão pudesse ser maior, Entendi. né. Eu falei: "Poxa, eu tenho que vender um pote aqui de suplemento para ganhar às vezes R$ 20, R$ 15, dá um trabalho danado, tá, você convencer, explicar para o cliente, né, acompanhar o cliente". Dá uma boa grana, mas não era aquilo que eu buscava, né. E pensando nisso, um dia eu falei: "Poxa, eu preciso fazer algo diferente para mim poder, né, realizar todos os meus sonhos. Eu preciso vender alguma coisa caro, que eu possa ter uma comissão bacana para poder realizar todos os meus sonhos". Sim. Foi aí que eu comecei a pesquisar o mercado imobiliário, né. Eu já vi alguns amigos meus que ganhavam algum dinheiro com isso, não era um valor expressivo, mas já era um bom dinheiro. Sim. E aí eu comecei a estudar ali, né, ver as porcentagens, como que funcionava, aonde eu vi aquela imensidão de arranha-céus. O Boa. mercado imobiliário aquecido, matéria no Fantástico, eu falei: "Poxa, que legal, que lugar bacana, é para lá que eu vou". E aí eu peguei e juntei tudo que eu tinha ali, vendi minha empresa, eh, vendi minhas coisas. Realmente foi questão de 15 dias eu estava em Balneário Camboriú. Uau! Foi algo muito rápido mesmo, né? Decisivo, né? É. Foi Era muito rápido, decisivo. Eu não tinha saído do estado, eu atravessei acho que foi 5 ou 4 estados para chegar até aqui. Uau, olha só. E se achou, né? é isso. E aí o fato é que aquilo que eu falo, nada pode parar, uma pessoa determinada sonhadora, né. Nada, definitivamente nada. Se Deus abençoar aí você, se você é uma pessoa trabalhadora, honesta, uma porta vai abrir.
E eu pensava comigo, eu falei: "Poxa, desde os 10 anos de trabalho, desde os 10 anos de idade, eu já trabalho, eu já vendo. E quem vende, você desenrola em qualquer lugar". Sim, Falei: "Bom, eu tenho uma reserva, vou entrar e vou estudar o mercado". boa. E aí deu certo, tá? Passei por alguns desafios, tá? Confesso para vocês que muitos desafios aí que eu não imaginava passar, que eu nunca passei perto, isso lá em Mato Grosso, e aqui eu passei um desafio muito grande. Não é só um mar de rosas, né? Mas no fundo, eu sabia que eu ia dar certo nesse mercado. Boa. Empreender é isso, né, gente? Exatamente. É desafio. Correr risco, mas o que falou, você tinha confiança que ia dar certo, trabalhando corretamente, cara, a porta se abriu, né, você identificou essa porta e agora tá aí colhendo os frutos, né. Exatamente. Exatamente, exatamente. Hoje E pode falar. pode ter sequência. Hoje, a Rofran ela é focada no mercado de alto padrão, não é? Não, assim, ó, a construtora Rofran, há 3 anos atrás, para vocês terem uma ideia, Uhum. a gente desbravou aqui Porto Belo. Não sei se vocês já ouviram falar. Porto É Belo tem Itapema. do ladinho de Itapema, Isso, né? lá isso. E a gente entrou com um produto também, aonde fez a gente inclusive eu surfei essa onda, foi onde que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. A gente enxergou uma janela de oportunidades no mercado, aonde ninguém estava enxergando. Boa. Então, e fica uma dica também, a gente às vezes precisa sair da bolha aonde a gente está e pensar fora da caixa. Total. Poxa, se você está na sua empresa, no seu negócio, se está indo bem, você tem que observar de fora o que que pode ser melhorado. Qual que é o produto que está faltando? Qual que é o serviço que você talvez vai fornecer para aquele público, para atingir aquela demanda que está faltando no mercado. E daí a gente entendeu isso, fizemos uma análise do mercado e a gente viu que aqui no mercado só tinha produto de 700.000 a Uhum. 1,5 milhão. Boa. 700.000 a 1,5 milhão. Aí a gente pensou, e se a gente criasse um produto mais em conta, um produto mais barato que a gente pudesse levar essa solução para o mercado? Porque a gente perdia muita venda. O cliente chegava sonhador, querendo algo de 400.000, a gente falava: "Meu amigo, infelizmente aqui não existe esse produto". Aí a gente perdia a venda. E me dói muito, sabe, eu atender um cliente e não ter aquele produto que ele precisava. Eu sempre fui assim. E aí eu pensei, falei: "Cara, a gente precisa criar urgentemente um produto diferente de tudo que o mercado já viu". Aí eu tive a ideia de criar os compactos de luxo, os flex. Não sei se Boa. vocês já ouviram falar. Sim, Sim, São Paulo tem muito, né? Demais. E quando a gente, cogitou em colocar esse produto no mercado, a maioria dos parceiros e outras consultoras falaram: "Cara, esse produto não vai pegar". O pessoal aqui no litoral está acostumado a comprar 80 metros para cima, 120. Quem que vai morar em um negócio de 29 metros, 27 metros? Ninguém vai comprar isso. O investidor jamais vai comprar, vai investir 1 milhão, 2 milhões nesse produto. Eu falei: "Cara, eu acho que vocês estão errados". A pela a demanda de pessoas que chegam até o mercado, implorando para pagar 400.000 no produto é gigante. Então precisa resolver o problema dessas pessoas. O fato é que a gente foi pioneiro aqui, tá, nos compactos de luxo, tanto é que o único prédio que um projeto aprovado da avenida principal para o mar é o nosso. Olha, Depois a prefeitura não deixou mais nenhuma construtora entrar ali. E aí a gente fez esse lançamento. Foi um sucesso, mas um sucesso tão grande. Aí a gente lançou outro, a gente lançou outro, e aí a gente surfou essa onda. Surfamos, surfamos, surfamos. E daí, quando a gente lançou esse produto no mercado, foi um sucesso tremendo. E vendas, e as vendas acontecendo, e a concorrência começou a olhar também esse produto. E aí, eles começaram a fazer lançamentos similares ao nosso, alguns até copiaram os nossos projetos, por exemplo, fachada, atualização, técnicas de vendas, diferenciais em área de lazer,
E tá tudo bem, e tá tudo bem. Quando alguém chega a te copiar, é sinal que você tá dando certo no mercado, Verdade. né. Exatamente. Em momento nenhum a gente ficou chateado por isso, tá. Uhum. Então hoje vocês são focado bem muito na questão do smart, né? Flat e focado também no alto padrão. Então é aquela valorização média de 400 e pouco, 500, 600 e poucos mil, é isso? Isso. Aí hoje eu tenho um produto de 2.800.000, eu tenho um produto de 1.800.000 e eu tenho um produto de 700.000 e produto de 400.000. Entendi. Eu consigo Boa. pegar todos os Todos os produtos. 400, 700, 1.000.000 e alto padrão. É, e quem não gostaria de ter uma casa de férias na Com toda região ali, certeza. Itapema, Porto Belo, Com toda né? certeza. Exato, Na praia. exato. E, querendo ou não, com um preço de custo, né, assim, em relação a outros locais. E do ladinho de Sim. Balneário, que tá o hype, querendo ou não, onde estão uma das maiores valorizações de luxo que tem o país, né. Por que que você acha que Balneário ficou tão valorizado em relação a outros estados, outras cidades? Olha só, é uma pergunta muito interessante isso, e eu respondo assim, não só, Balneário, mas aqui Itapema, que é colada, né, Sim, tem um ponto muito positivo aqui na nossa região, porque assim, ó, quando você só fala de praias, tem lugares que são 10 vezes mais lindo que Balneário Camboriú quando se trata de praia, sim, ok? Só que nessas regiões, nenhuma delas tem o que a gente tem aqui, que é o quê? O que a família mais busca, que a família quando chega, assim, em lugar, ela fica, assim, ó, deslumbrada com aquilo, que é a segurança. Esse é o Imagino. fator principal. Se você me perguntar hoje: "Jefferson, qual que é o ponto mais forte de vocês aí de Balneário Camboriú?", eu vou falar para vocês: não é os arranha-céu, não é a praia, é a segurança. É você poder pegar a sua família 3 horas da manhã, com a corrente de ouro, com iPhone aqui no ouvido, com Rolex e sair de ponta a ponta e ninguém vai nem olhar para você, é uma Miami da vida. entendeu? É. Então, quando as pessoas chegam aqui e sentem essa tranquilidade, essa paz, né, essa segurança, isso fica na mente dela, nunca mais sai, né. É. E aí depois vem as outras coisas, né, que é a infraestrutura, né. Eh a gente tem aqui, a questão turística, gastronomia muito forte, aí esses Sim. pontos vêm depois. Aí tem Bombinhas, que tem praias lindas e maravilhosas, né. Então realmente, Balneário Camboriú virou uma grife aí, né. Então, muito bem conceituada, muito bem falada, não só no Brasil, como na América Latina e no mundo inteiro. É, sem dúvidas. Gerson, você falou agora que, de fato, esse é o ponto positivo, a segurança, a estrutura acaba trazendo muito essa demanda e um fluxo muito grande, né. Acho que em contrapartida, a minha percepção isso acaba também gerando um futuro problema, né, acho que talvez escassez de terrenos ou, enfim, mão de obra, eu entender um pouco mais essa questão. Hoje, qual é o seu desafio que você entende que você, enquanto construtor, né, sofre ou tende a sofrer, dado esse mercado tão aquecido aí na região? Terreno ainda consegue encontrar, os preços, enfim, o que é que tu acha? Tem demanda ainda suficiente, o mercado comprador na região? Como é que tá essa em termos de desafios, né, que de repente assombra aí? Um lado positivo, que a gente tem aqui, é que, os municípios aqui, eles não são muito grandes. Certo. Então, se ele não é muito grande e ele é se você olhar aqui Balneário Camboriú, Itapema, quando você chega aqui, você olha, assim, ao redor, você vê as montanhas, né, ou seja, não tem como você construir naquilo. Sim, Então a gente sabe que, no futuro, quem comprar o imóvel aqui comprou, quem não comprou não consegue comprar mais, que já está muito alto. Então, essa escassez de terreno é muito boa, porque sempre o produto ele vai valorizar mais, oferta e demanda, tá? pronto, perfeito. Por exemplo, se aqui tivesse variedade de, loteamentos, por exemplo, para construir casas, sobrados, o nosso preço automaticamente fazeria assim, entendeu? Cairia. Iria cair Então essa realmente. escassez de terreno é muito boa. Agora, o desafio que a gente, está encontrando aqui, e acredito que não só aqui, como no Brasil todo, é mão de obra. Esse é o nosso maior desafio hoje, a gente se desgasta muito por não ter bons profissionais aqui
pessoas que conseguem fazer o básico mesmo, sabe? É muito difícil. Como é que tem Difícil. Acho que esse é conseguido um dos dri maiores problemas. como é que tem conseguido driblar isso? Vocês capacitam, vocês pegam de outros estados, outras cidades, como é que vocês têm É, conseguido é, resolver? é aquilo. O que que acontece? Hoje a gente tenta pagar, remunerar o máximo possível esse profissional quando Entendi. ele é bom. Por exemplo, a gente, dá bonificações por cada metro que ele faz, a gente dá, cestas, a gente dá, dia de folga, Sim. a gente tenta colocar um tapete vermelho para esse Imagino, funcionário que é excelente, para a gente não perder ele. imagino, imagino. Porque, para você ter uma ideia, a cada esquina tem 4, 5 prédios erguidos ao mesmo tempo. Então, se você não remunerar, não reconhecer ele aqui, ele andou 10 passos, ele acha uma oportunidade melhor. E aí o pessoal fica nessa, pulando de galho em galho, entendeu? Sim. Porque é muita oferta, é muita oferta no mercado, sabe? É muitos prédios construindo, então acredito que isso seja no Brasil inteiro esse problema também. A concorrência acaba sendo enorme, né, para funcionário nesse detalhe. E hoje, assim, Jefferson, como é que você visualiza os próximos 5 anos do mercado imobiliário em Santa Catarina? Olha só, uma pergunta muito boa mesmo essa que você fez. Eu vou falar da minha análise, tá? Da minha experiência, da minha expertise. Não quer dizer que eu estou certo, mas é a minha visão que eu tenho de Sim, mercado e eu estou nesse mercado todos os dias. A gente tem 3 grandes cidades aqui, que são Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, já passou, aquela loucura, ok? Aquelas construção, porque já não tem mais terreno lá, tá? Então não tem tanta construção assim, ou seja, quem ganhou dinheiro de verdade no mercado imobiliário em Balneário Camboriú, ganhou. Quem não ganhou, não consegue ganhar mais. Aí só os grandes grupos de investidores. Aí você pega 10 grandes megas investidores, junta lá 100 milhões e faz investimento. Agora, os pequenos investidores que investem 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, não tem espaço para eles lá mais, tá? tá. Uhum. Então, essa é a primeira janela. Aí depois veio Itapema. Itapema teve um boom gigantesco. A gente ainda está em ascensão, porém, a gente já está quase chegando que nem Balneário Camboriú. Quem ganhou dinheiro no mercado imobiliário, ganhou. Quem não ganhou em Itapema, não ganha mais que nem há 5 anos atrás. Por quê? O que aconteceu em Balneário, aconteceu mesmo em Itapema. Acabou os terrenos, os apartamentos frente mar, que é o que mais vende, já estão todos vendidos, Verdade. né? E agora a última janela de oportunidade que nós temos aqui para fazer essa loucura de vendas, né, esse VGV gigantesco, é Porto Belo, tá? Sim. Então nós tínhamos Balneário, Itapema e agora nós temos uma janela de 5 anos focada em Porto Belo. Essa é a bola da vez. Estou falando para se ganhar dinheiro com o Sim. mercado imobiliário, tá? De Sim, sim. verdade. Boa. Jefferson, assim, acho que agora uma pergunta um pouco mais focada mesmo no business, né, no empreendedor em si, né? Olha aqui para o mercado, se você pudesse de repente escolher ali outra região do Brasil para apostar em crescimento imobiliário, fora ali o mercado que você atua. Você entende qual seriam essas regiões hoje? Você consegue mapear aí, de repente, boas oportunidades para quem está nos ouvindo aqui, enfim, se inspirar de repente, quem sabe, começar também nessa área? Sim. Olha só, um lugar que eu já estou estudando já há algum tempinho é Vitória, Espírito Santo. Aquele lugar é Perfeito, incrível. Aquele verdade. lugar lá, ele vai assim, vai dar trabalho para gente aqui no sul, tá? É mesmo? Vitória, Espírito Santo é um dos lugares que mais vai brigar com nós aqui em questão de valorização. Boa. É um Eu tô lugar vendo que, algumas sem empresas sombra indo pra de lá. dúvidas. Oi? Eu tô vendo algumas empresas indo pra lá mesmo. É, eu já estou fazendo já um planejamento para fazer a migração para lá também. Inclusive, eu vou fazer uma viagem para lá para entender de perto esse mercado, né? Conversar com pessoas, observar o mercado ali na prática mesmo. Mas hoje, sem sombra de dúvida, meu foco, se você falasse, ó, depois de Santa Catarina, Vitória, Espírito Santo, sem sombra de dúvida. Boa. Excelente. É uma coisa que eu achei bem interessante, porque eu cheguei a ver o seu projeto, né, o Yacht Beach Park, é que a gente consegue visualizar, eu estava conversando até com o Edu,
É exatamente a vista daquele apartamento que a pessoa compra. Eu achei isso um diferencial na sua empresa, né, dar até os parabéns, porque eu não conheço muitas empresas que façam isso. Pô, Na verdade, aqui eu não conheço nenhuma, né, que faz o que ele faz, e a pessoa praticamente ela entra e ou ele tem um sistema que vira e consegue fazer a Exato. visão de onde é o meu apartamento, o que que eu vou ver pelos próximos tempos, o que que tem de construção ao redor, eu achei isso sensacional. Como foi que tu teve essa ideia, homem? Então, como eu tenho um volume de vez de ver ali de quase 300 milhões ali, uau, eu falei: "Eu tenho que buscar o que há de melhor no mercado para trazer para esse produto, né". Sim, Porque quando o cliente chegar, ele não pode ficar com dúvida do produto. Agora, deixar de comprar o meu produto, por dúvida de altura, dúvida de vista, dúvida de metragem, dúvida de localização, isso daí eu não admito, tá. Então eu peguei um programador, junto com ele, a gente desenvolveu esse programa, né, exclusivo para esse produto, aonde eu consigo colocar o cliente de fato dentro do empreendimento, ok? Não só dentro do empreendimento, mas ele consegue visualizar o entorno desse empreendimento e lugares, por exemplo, a 500 quilômetros desse empreendimento. Então eu faço uma apresentação macro e micro para ele. E aí depois que eu faço essa mega apresentação para o cliente, ele não fica com nenhum por cento de dúvida, né. Então se ele não quiser o meu produto, é por outro motivo, só pela a questão financeira mesmo, tá. show. isso é bacana. Você acaba cobrindo de fato toda essa expectativa, né? Porque, bem ou mal, é um tipo E de produto que você adquire que você é visual, né? Você tem uma expectativa de enxergar como vai ser tudo aquilo, então você traz você resolve esse problema pro teu cliente, isso é incrível. exato. Boa. Jefferson, olhando agora aqui para nossos momentos finais, nosso bate-papo aqui, né, nós sempre temos uma pergunta que ela é comum a qualquer entrevistado, que é aquele momento da dica de fato do conselho, né, você entender aqui como você conseguiria aconselhar na verdade, um futuro empresário que quer investir nessa área do mercado imobiliário, seja na região sul, nordeste, norte do país, enfim, ou enfim, como começar, né, como de repente ele dar o start nesse mercado de construção ou de corporação, de repente, se puder dar aqui alguns pequenos insights para inspirar ali o teu público? Bom, eu acho assim, não só no mercado imobiliário, eh, eu acho que eu acho mais válido você começar hoje no mercado imobiliário de construção, vou falando de construção a Perfeito. construir, um exemplo, eu quero construir no mercado imobiliário. Eu acho que é melhor você começar a construir uma pequena casinha, Uhum. faz ela bem feita, ok? Você vai para a segunda casinha, nem que seja de 30 metros essa casinha, faz um bom acabamento, documenta essa casinha, faz a incorporação, entrega do seu cliente e vai para a próxima. É algo que é mais difícil, né, a curto prazo você crescer dessa maneira. Porém, se você começa pequenininho e não troca os pés pelas mãos, a sua chance de dar errado é menos. Verdade. Agora, você chega num lugar desse, você vê uma baita oportunidade, prédios para todo lado, e aí você nunca construiu nada, e você do nada quer construir 10 andares, 15 andares, por mais que às vezes você tenha condição financeira, eu acho que não é viável. Você não cria um laço histórico, né? Você não cria aquela empresinha mesmo, que começou ali na garagem de casa e foi crescendo. No meu ponto de vista, eu acredito mais nessas empresas que começam no fundo de casa, num 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 Verdade. quarto, numa garagem, do que uma empresa, às vezes, que já chega chegando, não tem expertise no mercado, chega com os 2 pés e já fala: "Agora eu vou dominar tudo". É, Entendeu? de Então fato. esse daí seria minha dica, tá. Começa é um ótimo mercado, mas começa devagarzinho, tá. Paralelo até o que você já faz, e com certeza, sem sombra de dúvida, vai dar certo. Eu concordo contigo, acho que é Boa. uma dica bem simples, mas faz todo sentido e funciona, né, acho que a gente conhece aqui algumas também outras empresas no mercado de construção e todos meio que as grandes começaram assim, né, Uhum, começaram do pequeno e vão crescendo, vão desenvolvendo, acho que a pegada é essa mesmo, ganhar confiança, experiência, que naturalmente acho que é o melhor caminho, né. Perfeito. exatamente, Exato. né.
Eu já trabalho tem quase 10 anos nesse mercado de luxo e alto padrão, né. Meus melhores VGVs também, viu, Jefferson, vieram daí, Ah, né, show. com a área tanto de imóveis convencionais, como mercado hoteleiro, trabalhei em grandes marcas internacionais, e eu acho que o público hoje, falando assim de investidores, né, é o cliente, é qualquer pessoa, gente. Sendo bem específica, uma vez eu fiz uma venda de Havaianas na praia. E eu não imaginava que isso ia se desenvolver numa venda, porque primeiro eu ofereci o lugar para a pessoa sentar, porque a pessoa estava procurando, o lugar estava lotado, e eu tinha vaga na mesa o suficiente que caberia todo mundo. E a partir dali se tornou um dos meus maiores VGVs como pessoa, né, foi esse player. E eu acho que hoje, como ele falou aí de humildade, você começar com o pé no chão, eu acho muito importante, porque às vezes tem gente que julga a capa pelo livro, né. Verdade. E Exato. eu gostei muito dessa sua pegada na gestão de humildade, de ser pé no chão, ter um propósito, até isso, né. E falando até assim de propósito que você já está dizendo que está indo para a região ali de Vitória. Quais são os planos? É fazer smart de luxo lá também? É priorizar sobre isso no mercado? Porque, por exemplo, a gente está falando agora de Fortaleza, tem poucas unidades sendo vendidas nesse formato. Verdade. E hoje, por exemplo, tanto eu como o Edu, a gente investe nesse mercado, tá? A gente busca muito mais imóveis na região de São Paulo, porque tem esse formato já Tem a demanda já consolidada, né? garantido, e em outros locais não tem. Né, então, eu acho que foi uma boa pegada você fazer sobre isso, e eu acho que Vitória, eu conheço muito bem a região ali do Espírito Santo, não tem muito esse mercado, eu acho que vai ser um grande play que você vai aplicar lá também. Se duvidar, vai ser maior do que o seu VGV daí. Também, né? É isso sim. A gente tenta vai tentar entrar no mercado que nem a gente fez aqui, tá. Sim, Porque, assim, quando você vai para o VGV, para o lucro mesmo, quanto menor é a construção, quanto menor é os apartamentos, mais dinheiro você ganha. Fato é esse. Jefferson, a gente vai dar aqui uma pausa rápida só para os nossos patrocinadores, tá? Só um recadinho aqui rápido, já já a gente volta aqui a nossa conversa. Então, só pra gente dar aqui olhar aqui pra essa câmera, tá, pessoal? Então, só pra gente aqui relembrar que quem de fato acredita do ponto de conexão enquanto patrocinador, nós temos aqui hoje a Hubex Studio, que é onde a gente está aqui gravando nosso episódio. Então, semanalmente estamos aqui na Hubex, com o time todo focado e completo de audiovisual. Então, qualquer demanda que vocês precisarem em Fortaleza ou região metropolitana, estão por aqui, pode utilizar o espaço que eles têm ali, tanto profissionais capacitados, como também toda a estrutura pronta para te atender. Temos também o time da Nordeste Invest, que é o principal portal de notícias focado no mercado financeiro e de investimentos, com um olhar muito mais acurado com o Nordeste brasileiro. Então é o meu local predileto para me atualizar diariamente sobre as notícias do Nordeste. Temos também o time da BTX Investimentos, que é o time de assessores financeiros pessoais. Então, se você está buscando organizar seus investimentos, orçamentos, melhorar a tua rentabilidade em termos de aplicações financeiras, busque um time da BTX Investimentos para poder, de fato, te auxiliar a potencializar os teus ganhos também. Temos também ali o time da Ridix, que ali é a plataforma focada em operações de M&A, ao qual Raquel e Eduardo aqui participamos, né, e cabeçamos essa empreitada. Então, todas as demandas vinculadas a oportunidades de compras e vendas de empresas, negociações nesse sentido, valuations e por aí vai, busca de investimentos, pode nos consultar que a gente busca aqui fazer essa ponte e garantir ali o sucesso de transações de compras e vendas de um modo geral no mercado empresarial. E temos ali, por fim, também o time ali da Priorize Ótica, que é onde de fato a gente utiliza todas as nossas oportunidades de novos óculos, enfim, eu sou sempre que usando um óculos diferente, sabe, Jefferson? Então, assim, acho que é bacana trazer esse insight aqui. Se você, de repente, está buscando ali renovar seu estoque de óculos, enfim, melhorar o estilo, busque um time da Priorize, que eles vão te atender até você, na verdade, no domicílio, para que vocês consigam ter a melhor experiência possível. Então, todos os arrobas dos patrocinadores estarão na descrição do YouTube, do Spotify, então fiquem tranquilos. E basicamente é isso. Enquanto a gente volta aqui a programação, Raquel, por favor. né. Jefferson, gostaria de agradecer, né, já estamos encaminhando para o final, toda a sua atenção, por ter aceito o nosso convite, e deixa aqui suas redes sociais, as redes sociais da Rofran Empreendimentos, né, faça aqui o seu merchan, à vontade. Isso aí. Olha só, que bom. Bom, pessoal, então tá, sigam a gente nas nossas redes sociais aí, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho.
O arroba, tá, da consultora é Rofran Empreendimentos SC, tá? Lá vai estar ali as nossas obras, os nossos projetos, as nossas imagens, tá? E o meu pessoal é de Everson Acácio, tá? Esse aí é o meu pessoal, tá bom? Ótimo. Posso fazer os agradecimentos agora? Pode, Claro. à vontade. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo, de coração. Me senti muito leve aqui nessa entrevista, tá? Vocês têm uma energia muito incrível. Podem contar comigo se precisar mais uma vez de falar um outro assunto. Eu vou. Vai ser sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história aí, e talvez até estar inspirando outras pessoas também. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí. Um abraço. Espero um dia conhecer vocês pessoalmente, né? E vai, Aí vai. pode ter certeza. Vai ser um prazer, meu amigo. Aproveitando aqui a Tá bom. oportunidade também, até se despedir, dar o meu agradecimento final também por você, Jéssica, por ter aceitado nosso convite. Foi um papo muito bacana, é um assunto que a gente sempre gosta de falar, acho que a gente sempre trata aqui o mercado imobiliário, porque a gente vê que tem público, tem engajamento e gera de fato interesse aqui nos nossos espectadores, de modo geral, e ouvintes do podcast. Exato. Então, novamente, obrigado por tua participação. Pessoal, assim, também reforçando sempre, né? Toda segunda-feira, às 20 horas, no YouTube e no Spotify, sempre um episódio relevante, com a pessoa mais relevante ainda, como o caso aqui de Jefferson, para falar de assuntos ali que envolvem o mercado corporativo de um modo geral. Gente, muito obrigada. Obrigada novamente, Jefferson. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.